É com grande alegria que nós, da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, solicitamos à Igreja, ao Conselho da Igreja, a realização desse culto de ação de graças pela vida do nosso Exército Brasileiro, que foi comemorado no dia 19 de abril. E eu gostaria de ler um texto do general, proferido no dia 19 de abril de 2011, do general de Exército, comandante do Exército, Enzo Martins Peri. A cada 19 de abril celebramos com indisfarçável orgulho o Dia do Exército. Quem se debruçar sobre a história do Brasil verá um povo cheio de esperança, desde o descobrimento, lutando para ser capaz de escolher seu próprio destino. Verá também nas lutas contra o invasor, nos Montes Guararapes, em 1648, o surgimento do Exército Brasileiro, fundindo-se com um sopro inspirador do sentimento de pátria que se eternizou nos nossos valores. E verá ainda nesse mesmo Exército, em permanente evolução, participando ativamente da formação da nacionalidade brasileira, ajudando a sociedade a qual pertence e com quem mantém pacto indissolúvel a conquistar seus sonhos, lutando com ela, sofrendo com ela e vencendo com ela. Aí estão as lutas pela manutenção da unidade nacional, pelo estabelecimento de fronteiras definitivas, pela independência, pela república e pela preservação da integridade territorial e da paz com os vizinhos. Hoje, vivemos um momento singular dessa nossa história. É dada a essa geração a oportunidade, mais que isso, o dever de cruzar a ponte que nos separou do futuro, deixando para trás, de forma definitiva e irreversível, o sonho de ser potência emergente para alinhar-se entre os principais atores globais, credor de respeito internacional, possuidor de voz ativa em fóruns mundiais e detentor de responsabilidades que ultrapassam nossas fronteiras. Isso impõe, entre tantas outras urgências, a necessidade de um escudo para o nosso desenvolvimento, um aparato de dissuasão e defesa que dê visível musculatura à estatura do Brasil. Isso impõe para a força terrestre que se queime em etapas para, de um salto ousado, se chegar à sua transformação, como já propõe a Estratégia Nacional de Defesa. Nesse processo de transformação que já vem ocorrendo, o Exército manterá a clareza de suas ações compartilhadas com toda a sociedade para que haja engajamento, acompanhamento e comprometimento de todos. Essa transformação estará dentro do contexto de mudanças por que passa o mundo inteiro. Fatos recentes ocorridos na aldeia global apontam para a necessidade de um exército dissuasor, mas também com múltiplas capacidades para enfrentar ameaças assimétricas e atender demandas de outras naturezas, como tragédias ambientais, ocupação de áreas dominadas pelo crime organizado, segurança de grandes eventos, manutenção da posse das riquezas naturais, vigilância efetiva das nossas fronteiras e o apoio ao desenvolvimento nacional. Nesse contexto, como ator principal está o nosso soldado, nossos filhos e filhas, abnegado, disciplinado e crente nos valores e deveres que condicionam nossa vocação profissional, crente na missão que a nação nos confia, crente na submissão da própria vida à necessidade de defesa da pátria. Povo brasileiro, orgulhe-se de seu exército genuinamente nacional, comprometidos com os valores democráticos e em permanente estado de prontidão para defender nosso solo e nossa gente, ajudar na defesa civil, proteger nossas fronteiras, dissuadir intenções hostis, intimidações e ameaças, e respaldar decisões soberanas de um povo que livremente já escolheu o seu destino. Que Deus abençoe a vocês, pertencentes deste Exército Brasileiro. Amém.
Nós gostaríamos de convidar aos soldados que estão presentes, mais a banda, gostaria de chamar o general aqui à frente, para que nós pudéssemos estar entregando a cada um de vocês uma lembrança do nosso culto hoje, em comemoração ao Dia do Exército do Brasil. A banda gostaria que ficasse de pé. E aos soldados que estão presentes no nosso culto também, que colocasse de pé. Os nossos irmãos pudessem estar à frente nos ajudando. Os nossos soldados do Exército Brasileiro, que estão no nosso culto, vocês... É uma pequena lembrança da nossa igreja, em homenagem a vocês. Sim. Se tiver outros presentes do Exército, da guarnição de Dourados, por favor, se coloque de pé, ou algum familiar que às vezes veio representando a família, pode se colocar de pé, e nós queremos deixar esta lembrança e a palavra de Deus com todos os presentes. Já está. Os que já receberam, se quiserem assentar, pode ficar à vontade. Que isso aqui não está funcionando. Após essas merecidas homenagens, dando continuidade ao culto de adoração ao nosso Deus e gratidão ao nosso Deus, nós vamos agora estar cantando 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu pediria que a igreja novamente ficasse de pé, aqueles que puderem, e nós vamos cantar alguns cânticos. E nós queremos pedir licença aos nossos visitantes, dizer que esse é um momento também que nós dedicamos a recolher ofertas e dízimos ao Senhor. Então, no momento dessa primeira canção, a igreja está convidada a trazer seus dízimos e as suas ofertas até o gasofilácio, como uma expressão de adoração e de louvor a Deus. Faça isso nesse momento. Baixar a espada.
vamos orar em gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por este momento de adoração ao Teu nome, com música, com orações, e também neste momento. Obrigado porque nós podemos Te adorar também com as nossas finanças, e o fazemos neste momento, Senhor Deus, com grande alegria no nosso coração, sabendo que o Senhor ama quem dá com alegria. Ó Pai amado, nos dá, Senhor Deus, sabedoria para a administração desses recursos, para que eles sejam usados na obra do Senhor e para que o Evangelho cresça no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e em todos os lugares onde o Senhor nos mandar, Pai. Muito obrigado, nós assim oramos no nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma canção de adoração ao Senhor. Grande é o Senhor.
presença e Te glorificamos, Senhor Deus, nessa noite. Rendemos a Ti toda honra, louvor e glória, que é só a Ti somente é devida, Senhor. A Tua igreja Te louva e engrandece o Teu nome. E nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que esteja falando poderosamente aos nossos corações ainda nessa noite. Fazemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós gostaríamos de chamar aqui os pequeninos, que vão ter um culto dedicado somente a eles, dedicado a Deus, mas na linguagem deles, onde eles estarão aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos chamar aqui então os pequeninos, nós vamos orar por eles. Pode mandar o seu filho aqui, sua filha, para que eles estejam então juntamente com os professores e professoras, tendo ali um momento só deles, onde eles vão aprender a palavra de Deus na sua linguagem. Oi? O que é? Nós vamos ter então uma oração por uma criança. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai amado que está no céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui na igreja aprendendo mais sobre o Senhor. Obrigado por um dia mais aprendendo sobre o Senhor. Que nos esteja aguardando e abençoando com o seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Podem sair por aqui. A palavra está com o reverendo Ildemar nesse momento. As crianças estão saindo para o momento delas. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Quero dizer aos irmãos que o nosso convidado para estar pregando hoje aqui no culto era o Coronel Costa Júnior. E esta semana ele adoeceu e está enfermo. Por esta razão não está conosco. Ele seria o nosso pregador da noite. Mateus capítulo 10. Esse texto, esse capítulo 10 de Mateus, compõe um quadro importante da igreja. Especialmente no quadro que se diz respeito ao ministério de Jesus. É o registro de quando Jesus chamou os 12 apóstolos. E não somente chamou estes apóstolos para um ministério específico no mundo, não apenas na vida da igreja, mas no mundo, mas deu a eles também as instruções de como eles deveriam promover o reino de Deus sobre a terra. Deu a eles admoestações, está aí no texto, no capítulo 10. Admoestações de como eles deveriam se portar de cidade em cidade, de lar em lar, em cada local que eles chegassem para proclamar o Evangelho, qual deveria ser o comportamento deles diante daquela cidade, diante da mensagem que eles levariam. Jesus alertou a eles também aqui das lutas, as dificuldades que eles teriam, mas os estimulou para que não desanimassem, para que fossem firmes e corajosos. E eu vou ler do verso 32 ao 42, trata das dificuldades e recompensas, pegando também parte dos estímulos que Jesus deu aos seus apóstolos na pregação do Evangelho. Mateus 10, de 32 a 42, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu irmão ou sua irmã mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia a perde por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Esse texto você deixa aberto, que é para a nossa meditação nesta noite, mas o coral vai cantar um hino, nos ajudando neste preparo para recebermos a palavra de Deus no nosso coração.
Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós estamos aqui, teus servos, diante do Senhor. A tua palavra que foi lida aqui é a verdade. E nós sabemos que ela é a verdade, não uma verdade comum, ela é uma verdade que salva. Ela é uma verdade que nos conduz aos pés de Cristo, de onde vem a salvação dos homens. Ó Deus, nós queremos nos portar diante dela, humildemente, como aqueles que se portam diante do Senhor, porque ela é a palavra do Senhor. E sabemos que o Senhor nos deixou a tua palavra para ser proclamada pela igreja. E enquanto a igreja proclama a tua palavra, o teu Santo Espírito faz a obra sobrenatural no coração do homem, para que ele creia e seja salvo. Essa é a nossa oração humildemente nesta hora, ó Deus. Expomos a tua palavra completamente submissos ao Senhor, sabendo que só o Senhor pode fazer a boa obra no coração do homem, regenerá-lo e torná-lo uma nova criatura. Assim nós oramos agora e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto do capítulo 10 de Mateus, ele compõe muito bem o quadro do ministério de Jesus sobre a terra. É propósito de Deus que o evangelho seja pregado por todo mundo, para que os homens conheçam a graça salvadora de Deus, para que os homens conheçam o amor de Deus para com eles, para que os homens conheçam a salvação em Cristo Jesus. Esse capítulo de número 10, ele nos mostra um quadro muito real do evangelho. Porque, na verdade, o que Jesus queria que os discípulos entendessem, quando eles saíssem para pregar o evangelho, é que o evangelho, ele é poderoso para a salvação do homem. E que, ao ouvir o evangelho, ninguém pode ficar inerte. Ninguém pode fazer-se de surdo, de ignorante, de que não está compreendendo o recado de Deus. E ao mesmo tempo, o evangelho vai trazer um divisor de águas, tanto na sociedade, quanto na família, quanto no coração daqueles que o ouvem. Ao ouvir o evangelho, o homem só tem duas opções: ou de aceitar e acolher o evangelho da graça de Deus no seu coração, ou fazer de surdo e endurecer ainda mais o seu coração diante do evangelho, diante deste convite geral da graça de Deus, que é feito pela igreja na pregação da palavra do Senhor. Eu quero destacar 3 verdades acerca do evangelho nesta noite. A primeira delas é que o evangelho, ele produz uma revolução por onde ele passa. A maior revolução do evangelho é a revolução da salvação em Cristo. O evangelho nunca foi um evangelho de uma revolução armada, sangrenta, mas aquela revolução silenciosa na consciência e no coração dos homens que ouvem o evangelho. Esse texto que nós lemos, às vezes nos assusta por algumas razões. Por exemplo, o verso de número 34, quando Jesus diz assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer guerra, espada. Parece estranho demais esse texto, não é? Jesus é o príncipe da paz. Ele disse assim: deixo-vos a paz. O evangelho é o evangelho da paz, porque nos reconcilia com Deus. E ao mesmo tempo, Jesus instruindo os seus 12, ele diz assim: olha, o evangelho que eu vim para trazer, eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer espada. E pior ainda, o texto assevera aqui
que Jesus está dizendo que ele vem fazer uma revolução, às vezes no seio da própria família, dividir a família. Ele diz aqui: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Parece que Jesus está nos colocando dentro da família desconfiados uns dos outros. E ele ainda diz mais: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa mensagem é a mensagem dos profetas, você deve lembrar. Eu vim trazer paz. Não, eu vim trazer guerra. Porque o Evangelho, às vezes, ele promove esta revolução no coração das pessoas. Nos coloca, às vezes, em guerra com o nosso próprio interior, com o nosso próprio ser. O Evangelho que produz esta revolução que Jesus está falando aqui, começa produzido internamente no coração do homem. É uma revolução interna. É uma revolução de dentro para fora, inquietante, silenciosa, e que o coração do homem às vezes entra em atrito consigo mesmo. A primeira verdade do Evangelho é exatamente esta revolução que ela provoca dentro daqueles que ouvem o Evangelho. É por isso que Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer esta divisão. E o texto complementa aqui dizendo o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Quem quiser amar a sua vida ou salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Obedecer o Evangelho, atender o Evangelho, Jesus está colocando aqui, que às vezes cria problemas até dentro da nossa própria casa, dos nossos laços naturais de família. E obedecê-lo significa em tomar a cruz, em segui-lo, em andar na sua presença, na sua companhia. Na verdade, Jesus tem feito uma revolução silenciosa no mundo com o Evangelho. Ele disse assim para a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na verdade, o que fazemos hoje nada mais é do que darmos sequência ao ministério de Jesus sobre a terra. Quando Jesus vai encerrar o seu ministério terreno, ele diz aos seus discípulos: estou convosco, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para que creiam e sejam acolhidos e sejam parte desta revolução que o Evangelho haveria de fazer no mundo. Na verdade, Jesus tem feito esta revolução silenciosa em muitos lares, por exemplo aqui em Dourados, em muitas famílias pelo mundo afora. Quem leu a pastoral do boletim hoje, e está aí na sua mão, leu as notícias do campo missionário lá de Dakar, em Senegal, o missionário reverendo Gerson Troquês. Se você leu, você entende o que eu estou falando aqui. Ele narra aqui a história de algumas famílias, e isto é muito normal ali naquele país. Quando alguém na família acolhe o Evangelho, a primeira atitude da família é expulsar de casa. E um dos trabalhos da missão ali é exatamente acolher crianças de rua e aqueles que foram expulsos de casa. Exatamente por causa desta revolução do Evangelho, da palavra de Deus. E é nesse aspecto que Jesus está dizendo: olha, eu não vim deixar você quieto no seu lugar, no seu banco. Eu não vim trazer um Evangelho daquela paz sonolenta no coração dos homens. Muito pelo contrário, é um Evangelho que provoca uma revolução interna. Às vezes implica nisto, de romper laços familiares em algumas circunstâncias. E é por isso que ele diz: quem amar a sua mãe, ou seu pai,
mais do que a mim, não é digno de mim. Como é difícil entender isso. Como nós amamos nossos pais. É claro que Jesus não está nos mandando abraçar o Evangelho e abandonar os pais. É claro que não é isso. Mas Ele está dizendo que há circunstâncias em que o Evangelho faz uma revolução dentro da própria família, divide a família, mas esta revolução, ela começa no próprio coração do homem. Uma segunda verdade acerca do Evangelho, que Jesus nos coloca aqui, é que Ele exige uma dedicação total daqueles que desejam segui-lo. O verso 38, leia comigo, embora já destacamos aqui, leia comigo, 38 e o 39. Você está com sua Bíblia aberta aí, leia comigo, vamos lá? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então quem acha a sua vida, perdê-la. O Evangelho, Jesus está dizendo aqui que tem algumas implicações. E uma dessas implicações é exatamente a ideia do tomar a cruz e vir após mim. Nós temos vivido uma época em que parece que os homens querem um evangelho sem cruz. Um evangelho bonzinho. Um evangelho que não exige renúncia. Um evangelho que não te coloca diante desta exclusividade dele. Um evangelho que te permite várias coisas ao mesmo tempo. E Jesus está dizendo aqui, olha, quem quiser seguir a mim, tem que tomar a sua cruz. Tem que entender que você vai colocar a sua vida em risco. Ele está dizendo aqui, quem acha a sua vida, perderá. Quem perde, achará. É um trocadilho de palavras? Não. Está colocando a nossa vida diante de circunstâncias extremamente arriscadas. Até porque a palavra ali no Novo Testamento para testemunha é exatamente a palavra martírio. Muitas das vezes seguir a Cristo implicava diretamente em perder a sua vida. Quando nós lemos com muita tranquilidade, principalmente no nosso país, onde nós desfrutamos de paz, liberdade de proclamação do Evangelho, e você lê ali, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É gostoso ler esse texto, é até consolador. Não era para os cristãos do primeiro século. Ser fiel até a morte significava não ser fiel até morrer. Mas é aquela ideia assim, seja fiel porque a morte está por perto. Martírio significa ser mártir ou testemunha no sentido de oferecer o próprio sangue. É por isso que Jesus está dizendo aqui, é arriscado, perde a vida. Aquele que pensa que achou, pode perder a sua vida. E este é um aspecto porque ele exige uma exclusividade do Evangelho. Ele havia dito, ninguém podia servir a dois senhores. Não tem como. Qual ordem você vai obedecer? Qual senhor você vai obedecer? Ele diz, há de aborrecer a um ao tempo que obedece o outro. E há de aborrecer o outro ao tempo que você obedece o primeiro. Quando Jesus disse àquele jovem, vai e vende tudo o que tens, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele moço saiu triste da presença do Senhor, porque ele era dono de muitos bens, e ele não estava disposto a abrir mão deles. Um outro chega para Jesus e fala assim, olha, seguir-te-ei por onde quer que fores, mas deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Parece até um pedido justo. Obviamente o pai dele não estava morto. A ideia é que ele não queria sair de casa enquanto não sepultasse o seu pai. E Jesus disse assim, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, quanto a ti vem e segue.
Um outro chega a dizer assim: Senhor, eu quero seguir-te. E Jesus falou: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E também aquele desistiu. Quando exigia dele a exclusividade, da fidelidade, da submissão, eles não suportavam aquela mensagem do Evangelho. Mas eu gosto muito de uma outra passagem do Evangelho, que o moço chega para Jesus desejoso de segui-lo e diz assim: Senhor, eu guardo todos os mandamentos. E Jesus falou: quais? Ele diz: honra teu pai e a tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus vira para ele e fala assim: vejo que não estás longe do reino dos céus. Parece uma palavra bonita, mas não tem coisa pior. Vejo que não estás longe do reino dos céus. Eu pergunto para você: que diferença estar longe ou perto, se Jesus deixou claro que aquele moço estava do lado de fora do reino? O que adianta estar longe ou perto, se estiver do lado de fora do reino dos céus? Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Agora, quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la, esse achou a vida. Então, a segunda verdade do Evangelho é que ele exige de nós uma postura de exclusividade, porque o nosso coração não pode servir a dois senhores. Mas uma terceira e última realidade ou verdade acerca do Evangelho, que eu quero destacar nesse texto, está nos versos 32 e 33. Esse também eu quero que você leia comigo. Verso 32 e 33. Vamos lá? Portanto, vocês observaram isto? Agora você vai ouvir e eu vou ler o 40 em diante. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está se referindo a Deus o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Agora Jesus está falando não mais das dificuldades, não mais das renúncias, mas ele está falando do galardão, ou os galardões do Evangelho. É claro que nenhum de nós deve seguir a Cristo atrás de galardões e de vantagens pessoais, mas Jesus está nos deixando claro, há aqui uma promessa da parte de Deus, para aqueles que o seguem verdadeiramente, e ele diz, quem der de beber ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está falando aqui destas recompensas que o Evangelho traz àquele que é fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Esses galardões, primeiro começa de uma confissão. Ele diz aqui, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A confissão aqui é exigida dos seus seguidores. E nós sabemos que esta confissão implica em dois aspectos. Um é o aspecto do arrependimento, quando nós reconhecemos diante de Deus que somos pecadores e que se Ele não nos salvar, nós não temos condição de salvar a nós mesmos. Esse confessar diante dos homens significa reconhecer o nosso estado miserável de pecadores que carecem da graça de Deus para a salvação. Um outro aspecto da confissão, um lado é o arrependimento, o outro lado é a fé em Jesus Cristo. Por isso ele está dizendo, me confessar, porque com o coração se crê para a justiça, diz a palavra de Deus, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ai, que coisa preciosa aqui.
Jesus está dizendo: quem me confessar diante dos homens, um dia eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que promessa maravilhosa para nós. Como Jesus nos confessará diante do Pai que está nos céus? E aquele dia quando Ele disser assim: vinde benditos de meu Pai, e toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora tem um lado oposto aqui também. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu pergunto: que novidade terá o ímpio no dia do juízo de Deus? Ele já passou a vida toda negando. Ele já passou a vida toda fugindo da presença do Senhor. Quando Jesus disser: apartai-vos de mim, não tem novidade nenhuma. Já viveu a vida toda apartando, fazendo isto. Eu quero concluir aqui. As recompensas do Evangelho. Essas recompensas, Jesus está dizendo: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aqueles que eu envio, a mim me recebe. E aquele que der, ainda que seja um copo d'água fria, a um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Além de vivermos em paz com Deus, além de encontrarmos a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho ainda nos coloca diante das recompensas eternas que terão todo aquele que for unido a Jesus Cristo e o confessar diante dos homens. A minha oração é que Deus aplique profundamente no nosso coração estas verdades do Evangelho. Implica em revolução, em dedicação e nas recompensas eternas do Evangelho. Que Deus te abençoe com o Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé e cantar com muita alegria, acompanhados aqui pela banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada aqui de Dourados, que está conosco, e tem sido gostosa a companhia destes irmãos e companheiros aqui do Exército. Vamos cantar esse hino de número 287. Esse hino nos chama para marchar, uma marcha diferente, a marcha do Evangelho. Vamos cantar.
igreja pode assentar-se. Eu quero, antes de encerrar aqui o nosso momento de culto, quero convidar aqui o general José Carlos Cardoso, e comandante aqui da guarnição de Dourados, para estar se dirigindo à igreja. Bem, uma boa noite a todos. Eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, agradecer à Igreja Presbiteriana de Dourados pela homenagem que presta ao Exército Brasileiro por intermédio desse culto, alusivo ao Dia do Exército Nacional. Agradeço, em nome de todos os integrantes da Força Terrestre, aqui da Guarnição de Dourados, de todo o Exército Brasileiro, por essa significativa homenagem. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e daí a previsão constitucional da existência das Forças Armadas, dentre elas o Exército Brasileiro. Mas a par de garantir a nossa soberania, de garantir a nossa liberdade e os valores democráticos do povo brasileiro, o Exército cumpre diuturnamente variadas missões em apoio à comunidade, em apoio a regiões assoladas por calamidades, por catástrofes, apoia, além das nossas fronteiras, outros povos que necessitam de apoio, de ajuda para a sua reconstrução, de forma que o Exército Brasileiro e os seus integrantes estão permanentemente apostos e disponíveis para contribuir com o nosso desenvolvimento, cooperar com as demais instituições e com as autoridades governamentais para construirmos solidariamente um Brasil cada vez mais desenvolvido, cada vez mais justo. Muito obrigado mais uma vez. Contem com o Exército Brasileiro, com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, que está aqui em Dourado, com as nossas unidades subordinadas, espalhadas aqui ao longo da fronteira oeste, no Mato Grosso do Sul, que estaremos sempre apostos para cumprir com a nossa missão e ajudá-los naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, que Deus os abençoe a todos, e se me permitir, gostaria de pedir que cada um incluísse nas suas orações uma prece pelo Tenente Coronel Costa Júnior, que se submeteu a uma cirurgia no dia de ontem, né? Mas já temos notícia que correu tudo muito bem, ele já saiu da UTI, está no quarto, mas uma prece sempre acelera mais o seu restabelecimento. Gostaria então de pedir a todos que orassem para o seu pronto e total restabelecimento. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Fique aqui um pouquinho comigo, general. Nós queremos dizer ao general Cardoso da alegria que esta igreja tem desta parceria com o Exército. A nossa igreja, por questão até de vizinhança, né? O nosso acampamento é ali em frente ao Exército. Nós estamos sempre contando com essa colaboração, com esse apoio do Exército, também nas nossas ações humanitárias, tem nos cedido barracas, e
a igreja também tem cedido o seu espaço para o Exército fazer aquela parte de recrutamento. Então tem sido uma alegria fazer essa parceria com o Exército aqui em Dourados. Eu quero pedir a todos colocar de pé. Nós vamos orar pelo Exército, orar também encerrando esse momento de culto. Por isso que eu pedi o general para ficar aqui conosco. E após essa oração nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Senhor, nós te louvamos nesta noite pelo Exército Brasileiro, pelas suas ações internas e externas. Oramos agradecidos, ó Deus, porque é uma parte importante da estrutura da nossa nação, da garantia da soberania nacional e esta vigilância constante do nosso país. Agradecemos ao Senhor pela vida destes que aqui representam agora o Exército em todo o Brasil. Queremos bendizer ao Senhor pela vida deles, te louvar, saber que o Senhor é Deus soberano, que nos guarda, que protege a nossa pátria. Mas também, ó Deus, que o Senhor nos deixou a estrutura do Estado para promover a paz, para promover o bem, coibir o mal no nosso meio, no meio da sociedade. Te louvamos de uma forma muito especial por estes militares aqui conosco neste culto nesta noite, representados aqui na pessoa do general Cardoso, mas também, ó Deus, esta banda que veio tocar hinos de louvor ao teu nome, familiares que estão com eles, e outros que também estão presentes neste culto para adoração do teu nome. Recebe a nossa gratidão pela paz, pelo país pacífico que nós vivemos nele. E nós te bendizemos por isto. Por isto oramos pelas nossas autoridades civis, militares, pelos poderes da nossa nação, poderes, ó Deus, executivo, legislativo, judiciário. E assim nós te bendizemos, porque podemos viver num país em paz, e que a paz que vem do céu possa inundar o nosso coração, para que também possamos viver em paz dentro dos nossos lares e em paz com o Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite. Oramos pelo Tenente Coronel Costa Júnior, operado, colocamos nas tuas mãos. Oramos pela pronta restauração dele, e que o Senhor esteja ali, estendendo a tua mão de graça e poder sobre ele. Ó Deus, renovando as suas forças, restaurando a sua saúde, para que ele possa retornar ao seu posto, ao seu trabalho que ele exerce dentro desta guarnição. Oramos assim com louvor e ações de graças, e pedimos que o teu evangelho, que lemos aqui nesta noite, e que proclamamos aqui, fique no coração de cada um de nós, para nos guiar, para nos dirigir, para nos fortalecer, mas acima de tudo para a salvação de todo aquele que crê. Recebe a nossa gratidão, oramos no nome de Jesus, amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Deus e Pai, o amor eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor, amém. General, muito obrigado mais uma vez, pode assentar. Nós vamos fazer as nossas comunicações aqui antes de sairmos do culto. Antes de sair, nós ainda vamos depois ouvir mais um pós-lúdio pela banda da 4ª Guarnição, que desde já agradecemos ao seu maestro Matos, que está conduzindo toda esta banda, nossa gratidão.
Só lembrando, irmãos, que hoje não faremos como de costume, apresentando todos os visitantes, porque, obviamente, temos vários hoje nessa noite. Normalmente, nós temos o costume de conhecê-los, de pedir para que fiquem de pé. Hoje nós vamos, assim, fazer a gratidão de maneira coletiva a todos aqueles que nos visitam. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-los aqui. Muito obrigado à banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sob a regência do Tenente Matos. Muito obrigado. Vocês nos abençoaram aí com a presença de vocês. É uma honra recebê-los. E, obviamente, a presença do general da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, general Cardoso. Muito obrigado pela presença do senhor e de todos vocês que estiveram conosco aqui. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Antes de nós sairmos, nosso boletim consta algumas comunicações que são importantes. Dentre elas, nós estamos concluindo aí as inscrições para o seminário que nós vamos ter com o reverendo Augusto Nicodemos, chanceler da Universidade Mackenzie, em São Paulo, da nossa igreja. Vai estar conosco nos dias 4 a 6, fazendo um curso, um simpósio aqui na igreja. Dentro do seu boletim tem também o convite do aniversário da Escola Erasmo Braga, dia 27 de abril, e vai estar o reverendo Juarez Marcondes, e o culto será na igreja Filadélfia, aqui na nossa cidade, e a nossa igreja está convidada. Quero lembrar também que no próximo domingo nós vamos ter o culto recebendo os novos membros já preparados para esta ocasião. E nós estamos também preparando a igreja aí para aquelas palestras sobre as redes sociais, preocupados com estes assuntos das redes sociais. Está sendo preparada a palestra que nós estaremos passando aí aos pais e também aos filhos, instruindo como fazer uso destas redes sociais sem prejuízo moral e nem espiritual para você e nem para a sua família, tá certo? Vamos ouvir o pós-lúdio com a banda e nós estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Eu convido o general para estar conosco ali à porta.